Olha só, vamos calcular a expansão em série de Taylor usando essa expressão f de x igual ao somatório de n igual a zero até infinito de f de x0 na sua enésima derivada vezes x menos x0 elevado a n sobre n fatorial. Vamos calcular para uma função f de x do tipo x ao cubo mais 3x mais 1. Na verdade, nós vamos mostrar que a expansão em série de Taylor de um polinômio será o próprio polinômio. Olha, para eu escrever essa série de Taylor, eu preciso escrever da seguinte forma. F de x será igual, primeiro para n igual a 0. Para n igual a 0 é o valor da função, já que a derivada é 0, no ponto x0. Vamos supor que eu vá expandir em torno de x0 igual a 0. No ponto x0, vezes x menos x0, que será 0, elevado a 0 sobre 0 fatorial. Mais, e agora com n igual a 1, vai ser a primeira derivada no ponto 0 de x menos 0 elevado a 1 sobre 1 fatorial. Mais a segunda derivada da função no ponto 0, x menos 0 elevado ao quadrado sobre 2 fatorial. Mais a terceira derivada no ponto 0 de x menos x0 elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Mais a quarta derivada no ponto 0, x menos 0 elevado à quarta sobre 4 fatorial. E aí eu vou. Agora, para eu resolver essa questão, eu vou precisar calcular o valor da função sem derivar no ponto 0, o valor da sua primeira derivada sem derivar no ponto 0, o valor da sua segunda derivada sem derivar no ponto 0, o valor da sua terceira derivada, sem derivar não, derivando, o valor da segunda derivada no ponto 0, o valor da terceira derivada no ponto 0 e o valor da quarta derivada no ponto 0, e aí sucessivamente. Quem é o valor da função no ponto 0? 0 mais 3 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Quem é a derivada no ponto 0? A derivada é 3x2 mais 3. No ponto 0 fica 3. Quem é a segunda derivada no ponto 0? A segunda derivada vai ser 6x. No ponto 0 é 0. Correto? Quem é a terceira derivada no ponto 0? A derivada segunda é 6x, a terceira é 6. No ponto 0 é o próprio 6. A quarta derivada no ponto 0 é 0. E a enésima derivada no ponto 0 também será 0. Logo, compondo aqui minha série, eu vou ficar com f de x será. Quem é a primeira, o valor da função no ponto 0, que é 1, vezes x a 0, que vai ser 1, sobre 0 fatorial, que é 1. Mais, quem é o valor da primeira derivada no ponto 0? A primeira derivada no ponto 0 é 3, vezes x sobre 1 fatorial. Mais, quem é a segunda derivada no ponto 0? A segunda derivada no ponto 0 é 6x. No ponto 0 é 0, vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Mais, quem é a terceira derivada em qualquer ponto? É 6 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. A partir da quarta derivada vai dar tudo 0. Então agora fazendo essa conta, f de x será igual a, aqui vai dar 1 mais 3x, mais, aqui dá 0, mais 6 dividido por 6 dá 1, dá x ao cubo. Ou seja, o valor da função, o valor da série de Taylor da função vai ser x ao cubo mais 3x mais 1, que é o valor da função originária. Então, toda vez que eu tenho um polinômio, a expansão em série de Taylor de um polinômio é o próprio polinômio. Ok?